Hoje, 31 de março de 2025, segunda-feira, estamos iniciando a semana, com uma apresentação do novo canal que nós teremos no YouTube e vamos divulgar nos nossos grupos, grupo Cruz, Força e Fé. E ali naquele canal nós vamos dar as notícias de Cristo Rei Jesus. Nesse vídeo de apresentação, vamos fazer um estudo na Epístola de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, é o que nós chamamos de resumo do Evangelho. Paulo chamou esses capítulos 1, 2 e 3, e eu diria também a epístola, ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, como resumo do Evangelho, que podemos dizer resumo da Bíblia, né? Então ele diz assim: Cristo me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. 3:3. Então, neste versículo 3:3 de Efésios, Paulo nos dá uma dica de que ele escreveu um resumo na Epístola de Efésios, capítulo 1, 2 e 3, eu diria toda a Epístola. Vamos fazer um estudo no primeiro capítulo de Efésios, então, nessa apresentação do novo canal. Esse canal vai procurar aplicar o curso de teologia que nós fizemos, aí está disponível a lista ainda gratuitamente, então acesse, distribua, enquanto nós temos acesso, e o acesso é gratuito, para que você construa o seu capacete, ajude seus amigos e ajude os seus familiares a serem salvos, a terem a alma levada pelos santos anjos de Deus ao céu, para a presença de Jesus e o serviço de Jesus para sempre, e a ressurreição num novo corpo celeste. Ajude a seus familiares, ajude os seus amigos a formarem esse capacete da salvação. Como disse Paulo aqui nessa carta de Efésios, a salvação é um capacete, e ele já estava inspirado pelo Espírito Santo, porque a nossa cabeça, né, o capacete fica por fora da cabeça, onde está o nosso córtex cerebral. O nosso córtex cerebral, a ciência já nos diz, nos revela agora, nesses tempos mais avançados, como Daniel disse que a ciência iria evoluir, nós já sabemos e entendemos que aqui na nossa cabeça tem um córtex cerebral, que é a área de pensamento que nos liga a nossa alma ao nosso corpo mineral orgânico, né? E quando a nossa alma sair deste corpo, deste cérebro, como se chama no hospital, nas UTIs, morte cerebral, então a nossa alma deixa o nosso corpo e ela vai ter que ser recepcionada pelos santos anjos de Deus e conduzidas à presença de Deus no céu, no paraíso, para a vida e serviço para sempre, adoração. Ou os vulto preto vêm e leva a alma, Deus o livre, que isso aconteça com você e comigo, leva a alma para baixo, para o abismo das trevas, do fogo, das torturas, dos chamados anjos caídos, e lá debaixo da terra plana e imóvel ficará até o juízo final, que é o fim desta era, que está breve por causa dessas guerras, e depois do milênio, com Satanás amarrado lá embaixo, a humanidade viverá 1000 anos em paz, em comércio sem crise, sem taxações, como o Trump agora fez. Tem que ver uma confusão lá no Oriente, no Japão, China e Coreia estão se unindo para resolver um problema dessas taxas, né, de importação, porque os Estados Unidos estava falindo, os corruptos, os ladrões, né, invadiram o governo dos Estados Unidos, as empresas, as instituições, estavam roubando tudo. Aí veio o Doge aí com o Trump e o Elon Musk, e estão recuperando trilhões de dólares roubados, né, do povo brasileiro, dividindo, fazendo uma rachadinha com o Oriente, né, com a China, os países orientais, até o Brasil, com ONGs aí que fraudando eleições e intervindo em guerras, etc. Então, agora nós estamos falando que a paz será neste milênio, que está profetizado em Apocalipse, que haverá essa paz de 1000 anos. Mas nós devemos andar nesta nossa vida
para termos esse acesso a essa glória que virá nesses 1000 anos de paz e comércio entre as nações, que sobreviverem à grande tribulação de Daniel, de 7 anos de tragédias, da ira do Cordeiro. Jesus virá irado, porque o trono dele em Jerusalém está ocupado por um anticristo, um político chamado anticristo e falso profeta, e que virá do islamismo, do hinduísmo, essas religiões da janela 1040 que resiste ao evangelho de Cristo. Então nós devemos nos posicionar com fé no evangelho de Deus, nas notícias de Cristo Rei Jesus, para andarmos e estarmos prontos para acendermos então a nossa alma. Aí quando chegar o dia da nossa partida, a nossa Páscoa com Jesus, estarmos em dia com Ele, o Rei, o Cristo Rei. Esse canal vai dar notícias do que está acontecendo. Por exemplo, um breve resumo que nós fazemos agora é que o Trump é a perna direita, vamos dizer assim, está fazendo o papel da perna direita daquele homem, o governo humano, que ainda não é o pleno governo do céu, o reino de Deus na terra, em Jerusalém, com Cristo Rei, mas o Trump está fazendo a perna direita e o Putin está fazendo a perna esquerda. Então, as duas pernas dos dois governos mundiais estão andando aí em parceria, e a Europa está se levantando, né, com medo dessa parceria, que já começou a guerra na Ucrânia. Então, está perfeitamente naquele modelo do governo que Daniel, o profeta Daniel, no livro Daniel, nos mostra, né, que haverá então um governo humano, né, que a cabeça desse governo era a Babilônia, depois o peito era de prata, a cabeça de ouro, o peito era de prata, era dos gregos, né, dos medo-persas, e a barriga era dos gregos, o ventre, né, a sensualidade dos gregos, aqueles deuses pecadores humanos, né? Artemis, Diana dos Efésios, né? Artemis grega era Diana dos Efésios, lá em o livro de Atos, né? Era adorada. Então, ali temos então a sensualidade, né, grega, Artemis, a deusa da caça, deusa da fertilidade, também a outra deusa da fertilidade, que eu não me lembro agora qual era, né? Então, por aí vai. Então, essas falsas religiões da janela 1040, que hoje é o hinduísmo, o budismo, o islamismo, né? O islamismo ele é um filho da Babilônia, um filho dessas religiões babilônicas do hinduísmo. O hinduísmo tem milhares de deuses, né? E os gregos, eles, quando ali em Gênesis capítulo 11, Deus confundiu as línguas para que o homem não construísse os arranha-céu para ficar num lugar só, como hoje é Nova York, como é esse Dubai, aqueles prédios, aqueles arranha-céu. Então Deus tirou esse governo mundial porque ele queria que nós tivéssemos o governo de Cristo, de Deus no céu, não um governo próprio de cada região, de cada cidade, que isso iria gerar o que está hoje aí em conflitos e guerras, etc. Então, nós vemos aí que esses dois governos que estão caminhando, essas duas pernas, esquerda e direita, governos mundiais que estão dominando hoje a elite, são os chamados donos do mundo, né? Mas Cristo vai esmagar essas duas pernas com a pedra que vai cair sobre elas. Então ele vai esmagar as pernas, ele vai parar de andar, ou seja, ele vai parar de ter poder, domínio, e Cristo vai reinar, vai nos ressuscitar todos aqueles que escaparam das tentações, das provações nesse mundo de demônios. Os demônios vão ser amarrados 1000 anos, aí está o milênio, a nova era, que os judeus chamam Olam Rabá, a nova era que virá, né? Os rabinos judeus chamam de Olam Rabá, a era vindoura, né? Então, nossa notícia, nosso canal vai então procurar trazer uma atualização com essas notícias e um ensinamento bíblico para que nós possamos ver os acontecimentos não com temor, não com desespero, não com depressão, não com pânico, nem ansiedade. Eu já tive tanta ansiedade que fui baixar no hospital, né, para tomar injeção de tanta ansiedade e palpitação. Isso faz mal à saúde, né? Então, nós vamos nesse canal atualizando também instruções domésticas para os casais, para a família, para os filhos, e também para os empregados, para os patrões, né? Tudo isso
o Evangelho nos traz orientações e nos dá consultas gratuitas da palavra revelada por Deus nessa linha da história, né? Tem uma linha da humanidade, da história da humanidade. Começa lá com Adão, já falei, com Matusalém, e vai terminar com ao estado eterno, a Nova Jerusalém que desce do céu. Então é comum as pessoas perguntarem assim para mim, né, de onde você é? Eu digo, eu sou da Jerusalém Celeste, mas natural do Ceará, né? Então, as pessoas perguntam, você é de onde? Eu digo, eu sou da Jerusalém Celeste. Eu já me considero, então, cidadão desse reino, não mais e forasteiro desse mundo, com Cristo, né? O Cristo Rei Jesus. O profeta nazareno, que está lá no sudário. O nome dele é Bárbara Fraga, já falei em outros vídeos, que no sudário a Bárbara Fraga descobriu escrito assim, ó, Jesus, em grego, Nazarenos, que Jesus Nazareno, profeta. Era uma tira de papiro colada no sudário, e a tinta tinha metal e ficou gravada quando Jesus ressuscita. Tchá, aquela luz do Espírito Santo deixou aquela marca no sudário da cruz, que os papas ficam em cima do muro e dizem assim, ah, não, é um homem misterioso, porque eles não querem desagradar o islamismo, não querem desagradar o budismo, né? E dizer que Jesus é o único profeta que ressuscitou conforme as escrituras e tal. Então essa linha do tempo da escritura, Matusalém e Adão, começou com o computador do cérebro de Adão e de Matusalém, que viveram 963, 935 anos, conviveram séculos e contaram o que acontecia, ensinavam o que acontecia, até Noé, quando Deus mandou o primeiro juízo, dilúvio, porque de eras em eras, de 1000 ou 2000 anos, Deus ele faz um juízo mais intenso na terra para desarraigar o mal. Senão a terra já teria acabado, né? E agora já está aí para acabar de novo, né? Então Deus precisa intervir. Agora a próxima intervenção chama-se arrebatamento. Nós vamos ter aulas nesse canal mais específicas sobre essas questões, essas profecias do arrebatamento na Bíblia. Então, Efésios capítulo 1, finalmente depois da introdução de 12 minutos, vamos começar o nosso estudo, a leitura do resumo da Bíblia, vamos dizer assim, que é o resumo das cartas de Paulo, que é o resumo do Novo Testamento, que é o resumo da Bíblia. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Vamos orar antes. Jesus, abençoado. Cristo, Rei Jesus, profeta de Nazaré, ascendido, ressurreto, nosso intercessor no céu. Abençoa, Senhor, esse canal que está sendo aberto. Abençoa o grupo Cruz e Força e todos os outros grupos que nós vamos abrir também, para que a tua glória e a tua honra seja devida e o teu louvor para sempre. Guarda-nos para a salvação eterna para sempre. Amém. Então aqui Paulo já abre no primeiro versículo chamando os cristãos de Éfeso em fiéis, chamando fiéis e santos. Santos porque Deus deu o dom da fé e eles estão separados do mundo de trevas, do mundo da incredulidade. Mas somente em Cristo Jesus. Cristo significa Messias ungido de Deus, né? E Jesus significa Yahvé, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia é Salvador. Então, Yeshua, né? A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo também, Jesus é chamado, então, por Paulo de Senhor. Primeiro a gente conhece o profeta de Nazaré, depois a gente conhece o Messias de Israel, e depois a gente conhece o Senhor, ou seja, o dominador, aquele que tem o poder da vida e da morte, não só deste corpo mineral, orgânico, mas também da alma, o corpo eterno, o corpo que é eterno para sempre, né? Não eterno para trás, porque não existia, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eu acho lindo esse versículo 3, porque ele nos diz que todas as bênçãos em Cristo Jesus, no Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós conhecemos Jesus como profeta, como Messias e como Senhor, como Deus, Kyrie no grego era o imperador dominador do mundo, né, conhecido da natureza, das estradas, da tecnologia, era o imperador e fazia isso com Paulo Legar. Vida ou morte ao derrotado das disputas dos gladiadores no circo romano. Então, Jesus é o imperador cósmico, eterno. Ele dá vida com o polegar dele ou morte no lago de fogo, agora que o inferno que vai se transformar em lago de fogo, tanto para anjos como para seres humanos.
Então, por isso eu acho lindo esse versículo, porque ele diz todas as bênçãos nos lugares celestiais. Os anjos, bilhões de anjos estão ao nosso serviço aqui na terra em Cristo Jesus. Então, esses bilhões de anjos podem desviar os foguetes do Putin, aí, os mísseis, né? Pode proteger as nações, se eles estão em Cristo. Eu já contei um testemunho de um padre, né, que era muçulmano e era torturado pela família, e ele estava quase morrendo quando saiu um raio, uma luz do peito dele e matou o próprio pai que o torturava. E aí a família parou de torturá-lo e ele virou padre depois. Então Jesus, ele continua reinando, ele continua sendo Deus, sendo dominador, e ele age quando quiser. Ele dá vida ou dá morte quando ele quiser. Então não precisa de botão, de foguete, de submarino nuclear, não precisa de nada disso, porque ele é dominador de tudo, ele está acima de tudo, de tudo. Ele está sentado à direita do Pai no céu, no trono de Deus, com bilhões de anjos. Ele mesmo disse quando foi preso, né? Ele disse para os seus discípulos: eu não poderia pedir ao Pai, ele não me mandaria 12 legiões. 12 legiões parece que são 144 mil anjos. Um anjo é capaz de destruir um exército inteiro, porque ele é de uma outra dimensão, mais poderosa, mais energética. Como eu filmei algumas estrelas que a gente acha que são santos anjos, criando movimentos perto da Lua. Eu vou disponibilizar o link aqui no canal para você ver que eles estão aí no céu. Mas os acadêmicos, professores, políticos desse mundo, os donos desse mundo, criaram essa fantasia que a Terra é uma bola, está girando, perdida no espaço, que existe ETs e extraterrestres. Existem também os híbridos, né? São invenções malignas da genética que andam por aí com tecnologia de naves. Também tem isso aí. As potências mundiais fabricam isso aí com eles, né, etc. Mas existem também santos anjos que estão no céu, sobre a terra plana e imóvel, né? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então, o amor. Os discípulos são aqueles que amam fazer o bem ao próximo, o bem às nações, o bem às profissões, às carreiras, às indústrias, aos produtos, aos serviços da comunidade, da nação, etc. Geram renda honesta, desculpa, benefícios reais para a saúde, para a vida, para a filosofia, para o entendimento, para o equilíbrio. Não é esse clube aí de Frankfurt, escola de Frankfurt, né? Que assaltaram a cultura cristã judaica com pornografia, com desmantelo, o Woodstock, festival, droga, o hinduísmo, essas religiões falsas, o comunismo, destruindo a cultura judaico-cristã jovem, a mente dos jovens, né? As pessoas, na infância, nas escolas, já começam aí a deturpação, né, e as químicas das falsas ciências farmacêuticas, de falsos médicos, né, também, então, etc. Comércio com Covid, etc. Então, nós temos aí santidade e amor e caridade. Como Paulo vai falar aqui em Efésios, eu acho que ele diz para as mulheres aprenderem a amar seus maridos, amar seus filhos. A mulher não nasce amando os maridos, amando os filhos. As mulheres cristãs mais idosas devem ensinar suas filhas a amar os maridos, amar os seus filhos, ou ter uma vida casta, uma vida de serviço a Deus também é possível, ser solteiro nessa vida, como diz Paulo, quando isso é da vontade da pessoa e da capacidade do dom de Deus que dá a cada pessoa ter uma vida de solteiro, de servir a Cristo. Mas se ele não servir a Cristo como solteiro, de nada vale a solteirice dele. Né? Para ficar no mundo, isso não tem valor nenhum. Desse mundo de trevas, de vício, de guerra, de violência. Né? Mas nós somos santos e chamados a ser santos e irrepreensíveis para amar o próximo, amar a Deus, amar a família. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então a bondade da vontade de Deus é que traz toda a maravilha do amor. Mas veja, Deus ele é o uber virtuos, né? Ele está acima de todas as virtudes, né? Então Deus está acima até mesmo do amor, mas é ele que é a fonte de todo tipo de amor, do cônjuge, do filho, do pai, da mãe, né? Dos amigos. Então ele está acima de tudo isso aí. Mas é ele que é a fonte de produção de todo tipo de amor. E o amor dele é o maior possível que foi demonstrado na cruz. Então aqui nós estamos no versículo 5, né?
que ele diz, ó, irrepreensível diante dele em caridade. Os olhos de Jesus veem tudo que acontece, né? Ele tem é a plataforma mundial que grava tudo, vê tudo, ouve tudo, e é gracioso, ele não pesa. Então a gente pensa que ele não existe, porque ele é tão leve, né, que a gente pensa que ele não existe, mas ele está vendo, ele existe sim, aí nos dá esse espaço, esse ar, essa liberdade, esse ar de liberdade. Mas ele é sim o Senhor e juiz de todos e de tudo. Então ele trouxe para si mesmo, então ele está a proximidade com Deus, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então Deus, ele mandou o seu Filho Jesus para que ele fosse revelado para a nossa humanidade, né? Que Jesus é perfeitamente humano, como nós. Nós podemos ver então esse Deus invisível, esse Deus infinito, num local, numa pessoa que é Jesus. Então, essa foi a grande maravilha que ele nos concedeu, e mais o sangue, expiação das nossas culpas, nossos erros e pecados, na sua benevolência, na sua bondade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez. E isso tudo para louvor da sua virtude da graça. Então é mais uma virtude que Deus tem, que é a sua graça, a sua liberdade, que Ele nos dá liberdade, nos dá suavidade. Né? Jesus diz, o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então a gente não sente o peso da liderança de Jesus, do senhorio de Jesus, não sente peso nenhum, a gente é livre, tem uma vida leve, né? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Por isso nós temos paz, porque o sangue de Jesus, ele remiu as ofensas. Remir quer dizer pagar, eliminar, tirar, anular, esquecer as ofensas. Então Deus se reconciliou conosco através do sangue de Jesus, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Então juntou a graça com a sabedoria e a prudência, as três virtudes, os 7 dons do Espírito Santo, que nós já falamos, que é a ciência, conselho, e o que mais? Ciência, conselho e é ciência, conselho, inteligência, entendimento e e prudência, né? Prudência é fortaleza, né? Amor, caridade, né? Esperança e fé são as virtudes teologais, né? E amor, né? Então, a temperança, né? Temperança é também uma virtude. Tudo isso está relacionado. E o dom do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo desceu. Então Deus nos deu o que é superior a todas as virtudes, que é o seu Espírito. O seu Espírito é fonte de todas as perfeições, beleza, justiça, verdade e virtudes. E ele nos deu para habitar. Nós somos tijolinho dessa casa maravilhosa que é a igreja que Deus, verdadeira, que Deus está edificando para a glória na Jerusalém Celeste. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo. Então, Cristo é Deus com o Pai, né? Então, ele em si mesmo está construindo toda essa beleza, toda essa harmonia, toda essa perfeição. Melhor do que o mundo da inteligência artificial que o Elon Musk está construindo com carro automático, né? Que bom que seria nós ganharmos 2, 3 horas da nossa vida diária dentro de um carro automático que nos leva e nos traz para qualquer lugar da cidade, né? Seria. E em alguns lugares o Elon Musk já está. Não que eu adore Elon Musk, não, porque ele vai no Halloween como o pior demônio, né? Ele faz coisas erradas também, mas ele produzir essas coisas aí de carro automático é uma beleza. Dá até para a gente voltar a morar em cidade grande, né? Porque senão hoje a gente perde 2 horas por dia em cidade grande com trânsito, né? São Paulo é 1 hora para você dar a volta numa quadra, né? Em São Paulo. É horrível esses trânsitos da cidade grande. Então, o mistério da vontade de Deus e seu beneplácito. Então, tudo isso é muito profundo, por isso que é um mistério, é como se estivesse olhando uma água profunda. O que tem debaixo do oceano, daquele lago? São coisas que Deus criou, que Deus tem de bondade para nós, não de coisas ruins, né? De tornar congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. E Cristo reina sobre esses bilhões de anjos e reinará sobre esses bilhões de seres humanos que escaparem das tentações dos vultos pretos, dos demônios. Inclusive eu vou postar links também dos vultos pretos correndo na rua, lá em Piripiri, no Pernambuco, no Piauí, e Codó, no Maranhão. Eles correm lá na rua, né? Tem muita chamada macumba, candomblé, essas coisas todas, batuque, né? E lá eles correm à noite, lá é filmado no celular, etc.
Então, quem escapar vai viver toda essa plenitude dos tempos que ele vai dispensar no próximo milênio de paz entre as nações e com nossos corpos ressurretos na igreja. Nele digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então Deus, como ele tem toda a fonte de sabedoria, inteligência e tecnologia, vamos dizer assim, natural pelo verbo que é Jesus, que realiza todas as coisas com a palavra. Não precisa de laboratório, não precisa de indústria como Elon Musk, funcionário, não. Ele com a palavra ele faz todos os elementos químicos, físicos acontecerem na frente dele, né? Até perna, quem não tem perna, criar uma perna na hora em nome de Jesus, etc., pela sua palavra. É a maior ferramenta industrial que tem a palavra do verbo que é Jesus. Então, ele, pela sua conselho, a sua vontade. Então, a sua sabedoria, ele não vai pedir conselho para nenhum cientista ou humano. Ele mesmo é a fonte de toda a maior sabedoria, então ele se aconselha a si mesmo para a sua glória e louvor, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que primeiro esperamos em Cristo. Os judeus vão se converter, mas por enquanto estão resistentes a Jesus, né? Por isso estão sofrendo tanta inimizade do demônio. Esses países islâmicos que querem pôr fim a ele, novamente como os nazistas, em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Então nós temos essa promessa firme do Espírito e da salvação em Cristo Jesus, pelo Evangelho, que é a palavra da verdade, e que nós estamos, tanto gentios como judeus, justos como injustos, como pecadores, se creem pela fé, têm todas essas promessas de vida eterna e de esperança com o Espírito e a habitação do Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para a louvor da sua glória. Então o milênio vai, então nós estaremos então na possessão do reino de Cristo e louvor da sua glória. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesse de dar graça a Deus por vós e lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então é preciso nós orarmos, porque os Efésios tinha Paulo, o apóstolo que viu Jesus, aprendeu tudo de Jesus e ele ainda orava para que os seus discípulos aprendessem, conhecessem, recebessem dons, e nós muito mais devemos orar e pedir esses dons de sabedoria em Cristo Jesus, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança no santo. Então a gente não, na compração da Tesla e ganhar dinheiro na bolsa, isso aí não é riqueza nenhuma comparado com as riquezas da glória, da herança dos santos nossa que nós temos quando nós somos iluminados, principalmente dessa luz que ilumina nosso coração, para crer no Evangelho, crer na verdade, na palavra, nessa esperança da salvação e receber o Espírito Santo da vida eterna, do entendimento do coração. Então eu gosto muito desse versículo 1,18 de Efésios, porque diz: a luz dos olhos do vosso entendimento, outras traduções diz do coração. Então nosso coração tem olhos que precisam ser iluminados pelo Espírito Santo que habita em nós, para nós entendermos a verdade, não sermos levados pelo noticiário da Rede Globo, desses falsos repórteres, ou pelas essas emoções aí, né, de adolescentes aí no canal eu vi, pegou um carro do Elon Musk, aquela caminhonete, né, e estava com sangue, e ele inventou lá uma narrativa de que tiveram que invadir essa caminhonete porque ela estava se vingando contra os humanos, era uma caminhonete autônoma, né? Por enquanto, aí para ganhar like no canal. Então, para a gente ficar livre dessas coisas e de tantas outras falsas notícias aí, falsas esperanças, nós temos essa luz do Espírito Santo no nosso coração. Qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita no céu. Então aqui está a confirmação de que Deus está lá no céu, à direita, o maior cargo, maior do que a cadeira da Casa Branca do Trump, né, ou do Palácio do Putin, né? Deus está no maior trono que existe de poder. É que é à direita dos céus, no trono do Pai de Deus, onde não entra pecado, não entra demônio, não entra trevas, não entra nada. É perfeito. Eu vi aí esse raio de luz com os dois subindo como estrela, eu fiquei meio que assim surtado, né? Eu nunca tinha visto na minha vida, só vi uma vez, né? Mas é uma coisa, um lugar lindíssimo, essa luz que desce do céu e que os anjos circulam de cima para baixo, como a escada de Jacó, que viu lá no deserto quando ele fugia do irmão Esaú para não ser vítima. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Nós estamos no século vindouro, então Cristo Jesus e o nome dele
está acima de qualquer poder, domínio, foguete, o míssil atômico, etc. Então a União Europeia está desesperada com as armas do Putin, estão querendo se armar. Não sei se vai dar tempo, o Putin vai invadir a Europa antes, né, que eles tenham essas armas, mas estão desesperados com o domínio e poder tecnológico do Putin e da Rússia, né? Então eles estão aí correndo atrás do tempo, mas nós já temos todo o poder que nos protege, nos defende. Não precisamos ir baixar o hospital com ansiedade por causa de guerra, não. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, a plenitude, a igreja verdadeira de Cristo, da espiritualidade do Espírito Santo, está sobre tudo através de Cristo que está no trono do céu. Amém? Então, essa foi o longo vídeo de abertura, né? Deus falou muito pelo Espírito Santo, nos iluminou muito com essa palavra do capítulo 1, inaugurando este que é o novo canal, Notícia Cristo Rei Jesus. Paz e graça, esse que falou o Alf, distribua o link se gostou desse estudo e vamos continuar na próxima oportunidade que Deus nos der nesse canal que para a salvação de tantas almas. Amém? E nos ajude distribuindo esse vídeo e os demais e o canal. Até uma próxima oportunidade que você falou, Alf. Obrigado, Deus, por esta nova janela para salvação de todas as almas que crerem e receberem o teu dom da fé. Amém.